Fala pessoal, aqui é Jorge Joestar, o Otaking, e hoje eu vou falar de homúnculos. Homúnculos conta a história de Susumu Nakoshi, que é um sem-teto de terno. Sim, eu sei que é esquisito. O Japão sofre de um grande problema de emprego e desemprego. Onde sim, é normal ter pessoas morando na rua com terno e gravata. Mas por quê? O Japão provavelmente é um dos piores países para você trabalhar no mundo. Eu vou dar exemplo, por exemplo, meu. Eu sou contador e tenho 32 anos. Eu não vou arrumar emprego no Japão. Foda-se. Não importa se eu tenho experiência, não importa se eu sou bom funcionário, o que importa é, eu tô velho. Mas 32 anos não é velho. Pro Japão é. Foda-se, vai morar na rua. Fora que o Japão tem também uma tradição que eu acho muito ruim. Você normalmente faz 2 horas extras de graça. Eu, se tô fazendo 10 minutos, eu já tô maluco, quero porrar todo mundo, quero meu dinheiro. Então, se você tem mais de 30 anos, foi demitido, a empresa fechou, você tá com um grande problema. Você vai ter que trabalhar em obra, você vai ter que ser taxista, você vai ter que arrumar um trabalho bem abaixo da sua especialização, ou então vai ficar por aí, andando dia e noite, procurando emprego e não vai conseguir. Basicamente o que acontece é, a pessoa perde emprego, é expulsa de casa, ou não consegue manter o aluguel, porque o custo de vida do Japão é muito caro. Então o que a pessoa faz? Ela pega a sua melhor roupa e vai naqueles net café, tipo uma lan house aqui no Brasil. Esses net café é como se fosse uma lan house 24 horas, onde você paga um valor pequeno para você passar lá a noite toda mexendo no computador, e você pode pagar 100 ienes, que é tipo menos de R$1, para você tomar banho. Então o que acontece com esse pessoal recém sem teto? Eles pegam suas economias, dormem nesse lugar, tomam banho lá e o resto do dia eles passam procurando emprego. Só que você não consegue emprego, porque como eu disse, você tá velho, você perdeu emprego. No Japão existe o período de experiência que é de 2 anos, tá? É 2 anos, não é igual aqui no Brasil, que antigamente, antes do Temer, era só 3 meses. E cara, se tu não passou no período de experiência, no seu primeiro emprego, já era. Acabou pra você. Acabou. Pra vocês acharem que eu não tô brincando, tem 2 outros mangás que saíram aqui no Brasil que relatam isso. A parte dos net café e dos sem-tetos, você consegue ver bem no mangá chamado Prophecy. E no caso da experiência, tem no mangá Bitum. Contextualizando isso, Nakoshi, ele é um sem-teto que mora dentro de um carro bem pequeno, entre um parque e um hotel de luxo. Pra quem não sabe, é proibido no Japão você morar em parques. Mas é normal que moradores de rua vão pra lá, porque tem água, é sociável, ar fresco, animais. Não é tão difícil assim você arrumar uma barraca pra você montar lá, mas vai ter uma hora que a prefeitura vai te expulsar de lá. E Jorge, o Japão não dá nenhuma ajuda pra esse pessoal? Sim, o Japão dá uma ajuda pra esse pessoal. Só que ninguém pega. No Japão existe tipo um auxílio emergencial para esse tipo de caso, que você vai receber uma ajuda financeira e uma ajuda de saúde do governo. Só que o japonês não quer pegar. Saca aquele lance do harakiri, do samurai, do seppuku? Então, a honra do japonês impede que ele peça ajuda do próprio governo. Ele prefere morrer do que pedir ajuda do governo. Do que, meu Deus, eu tô tirando dinheiro dos jovens. Não, eu prefiro aqui me fuder comendo lixo, pegando doença, mas eu não quero pegar dinheiro do governo. Eu prefiro que o meu político roube. É uma ideia muito idiota do japonês, muito idiota mesmo, mas não tem o que a gente fazer. É cultural deles. Aqui a gente, pegava na hora. Foda-se. Mas não, pra eles é melhor viver no relento do que pedir ajuda. É a maldita honra dos samurais que a gente tanto romantiza.
Logo no primeiro capítulo é apresentado pra gente que o Nakoshi é um mitomaníaco, que é uma pessoa que mente sem parar, que mente e não sabe por quê. Muitas vezes ele acredita na própria mentira, muitas vezes ele esquece da realidade por conta da mentira que ele vive contando. Eu já convivi com um mitomaníaco e, cara, é insuportável. Logo nesse primeiro capítulo também, o autor dá uma dica pra gente. Toda vez que o Nakoshi mente, ele sorri. Ele faz isso aqui. Então, é um recurso narrativo, é um recurso de quadrinização muito bom, porque você fica atento. Opa, eu tenho que prestar atenção em cada quadro que ele for falar, porque se ele tiver com esse sorrisinho, ele tá mentindo. Porque ele mente tanto que você fica confuso. Será que ele tá falando a verdade? Será que ele não tá? Então eu tenho que prestar atenção na quadrinização. Eu tenho que prestar atenção nessa narrativa. Porque se ele estiver assim, ele está mentindo. O que te força a prestar atenção quando está lendo. Você não lê na inércia ali, igual você lê um Dragon Ball, um Cavaleiros do Zodíaco. Você tem que prestar atenção, tem que prestar. E o autor sabe disso. Tanto que ele te coloca em primeira pessoa uma porrada de vezes. Quase toda hora você está vendo os quadros pela ótica do Nakoshi. Então você meio que entra na cabeça dele. Então a gente é apresentado primeiro aquele mundo que é dos sem-tetos, que é do parque, é muita irmandade, é todo mundo bebendo, é todo mundo rindo, mas tá na cara que tá todo mundo triste, que tá todo mundo ferrado, que... Porra, ninguém quer aquela vida, cara, tu sabe disso. E também é te apresentado que a única coisa que importa pro protagonista é o seu carro. Que é um carro pequeno, que é onde que ele dorme, que é onde que ele vive. E também é o carro que tem ligação com o passado dele. Mas não o passado de quando ele era um funcionário de terno e gravata. É um passado anterior a esse. Então, já que a gente já tem esse conceito, Nakoshi só se importa com o carro. Nakoshi mora e não mora ali com os sem-tetos, porque ele não mora na barraca no parque. Ele mora dormindo dentro do carro, que não é ilegal. No máximo, o carro vai estar mal estacionado e por aí vai ser rebocado, vai receber uma multa. Então, o recurso narrativo mais fácil, né, é ele perder o que mais importa, que é o carro, para ele topar a proposta do Ito Manabu, que é o nosso personagem coadjuvante. O Ito Manabu, ele é um cirurgião, tá? Ele é um médico. Eu não sei especificamente do que ele é médico. O pai dele tem um grande hospital de neurocirurgia, mas o Ito parece dominar tantos outros campos da medicina, inclusive psicologia. Na verdade, a primeira vez que eu li esse mangá, eu achava que ele era psicólogo, de tão bom que ele é de analisar as pessoas. O Ito, então, oferece ao Nakoshi uma trepanação, que é uma cirurgia que você fura o crânio para, supostamente, você ganhar poderes mágicos, sexto sentido, premonição, vidência. Isso é comum em alguns países, como a Índia. Nakoshi, querendo recuperar ali o seu carro, ter um dinheiro para viver a mais naquele tipo de vida, ele aceita. E o que acontece? De fato, ele ganha um sexto sentido. Ele, ao tapar o seu lado esquerdo do corpo, mais precisamente o seu olho, ele começa a enxergar homúnculos nas pessoas. Homúnculos nesse mangá é diferente do que você deve ter pensado a princípio de Fullmetal Alchemist. Homúnculos é uma representação caricata do seu coração, do seu eu interior. Não que o Nakoshi enxergue isso em todas as pessoas. É mostrado rápido que ele só consegue enxergar em quem ele vê alguma representação de si mesmo. E não quer dizer que ele vai entender todas, tá? Nem você. Ele vai botar a mão na cara, vai ver ali um avestruz e o que é isso? Não sei. Descoberto isso, junto à pesquisa do Ito de entender mais o ser humano, efeito placebo, medicina alternativa, eles começam a fazer vários testes em lugar para ver se vê fantasma, vai em restaurante, tenta entender as pessoas, observa as pessoas por aí, até que a gente tem o primeiro combate. Por que, entre aspas, combate? É meio que uma batalha psicológica, em que o Nakoshi vai analisando a pessoa, vai verificando
como essa caricatura do próprio coração dela, como ela se relaciona com o mundo, vai desconstruindo ela aos poucos, melhorando a pessoa, o que ela é por dentro, fazendo ela se entender melhor. O primeiro caso é esse aqui, do mafioso robô. Pra falar a verdade, eu não gosto dele. É bastante óbvio o que é. Tá claro que é uma criança machucada se protegendo numa redoma de ferro, que nesse caso é um mecha. Mas eu entendo porque é assim. É pra te apresentar esse conceito, é pra te mostrar que o protagonista pode fazer isso. Então acaba sendo uma interação muito fácil. Ele vai falando as coisas pro mafioso, que é um yakuza que gosta de cortar o dedinho das pessoas, e o yakuza ele só vai reagindo, até que no final ele chora e ele quer sair da máfia, ele corta o dedo e ótimo, é isso aí. Problema resolvido. O segundo caso é o meu favorito, que é a Garota de Areia. Nesse caso, o Ito leva o Nakoshi nessas lojas que vende calcinha de estudante, tá ligado? E que não vende também só calcinha. Você pode ver as meninas fazendo alguma pose que você queira num valor tal. Não é ilegal, mas também não é uma coisa legal. De todas essas garotas, só uma tem relação com o Ito. Ou seja, só uma tem homúnculos. Que é a 1775. Eu esqueci o nome dela, porque chamam ela assim o tempo todo. A princípio, não é o Nakoshi que interage com ela, é o Ito. Ele observa ela, ele interage com ela e logo vê que ela é uma rebelde sem causa. Que ela provavelmente é uma garota que foi criada num ambiente conservador, muito certinho, sabe? Um ambiente praticamente pronto, um ambiente literalmente de livros de conduta. Então o que ela faz? Ela também usa livros de conduta, que é do consciente popular de rebeldia, que no Japão são vender calcinha, meio que se prostituir e roubar coisas em loja de conveniência. Aqui no Brasil não seria muito diferente. Seria a menina roubando coisa da loja americana e se namorando bad boy. Só que o que tem de interessante realmente nesse caso da menina de areia é porque, enquanto que ela tá com o Ito, ela também é igual o Yakuza. Ela só vai reagindo. Ele vai falando, ela até que chega um ponto que ela é um personagem inteligente, ela é uma pessoa viva. Ela também sabe analisar as pessoas. Ela também sabe analisar o Ito. Então ela começa a jogar um monte de coisa na cara dele. Um monte de verdade, um monte de observação que ela fez e um monte de observação que você não percebeu. Ou seja, ela ganha a batalha com o Ito. Então, já que o coadjuvante perdeu, é a vez do protagonista, que leva ela de carro para casa porque tá tarde, vai conversando um pouco com ela, deixa ela lá, vai embora. E você percebe que realmente o ambiente dela é completamente controlador. Basicamente a mãe dela não deixa falar, o pai dela é aquele cara que olha pra baixo, come e só te joga um esporro. Ele só sabe vomitar autoritariedade. O importante pra essa família é vizinho não falar mal dos filhos. É os vizinhos não falar mal de ninguém. É passar desapercebido, é passar como se fosse uma família perfeita. O Nakoshi então encontra o celular da menina no carro, vai de encontro com ela. Eles conversam novamente. Ele sabe que uma das válvulas de escape da menina é se cortar. No caso, ela corta o calcanhar e bebe um pouco do sangue. Mas o Nakoshi também tem uma válvula de escape, uma bem mais esquisita. Ele bebe a própria porra. Isso vai parecer esquisito, mas isso é uma das vantagens do mangá. Porque um mangá, ele mostra pra você coisas que você não quer ver. Você não quer ver o cara se masturbando e bebendo o próprio sêmen. Você não quer ver a menina cortando o pé e bebendo o próprio sangue. É nojento. Principalmente do cara, porque fica grudado na barba para fazer. Então ele volta na casa da menina para devolver o celular. Só que a menina ela tem como desejo, como pensamento, que se ela perder a virgindade, o mundo dela vai se abrir. Que vamos convenhar, é uma coisa comum do adolescente. O adolescente acha que depois de transar ele vai ser outra pessoa, que ele vai ser adulto. E a verdade é que não vai mudar nada, cara. No máximo aí tu vai ter filho e vai ter problema. E a 1775, na parte que ela interage com o Ito, ela provoca ele o tempo todo. Ah, vamos pro motel. Ah, karaokê. Ah, não me importo de perder a minha primeira vez para um desconhecido. Só que você tá ligado que ela tá com medo, ela tá jogando, ela tá provocando. Ela tá naquele jogo de sedução ali, provocando.
para ver até que limite o homem vai. Se você é homem, você já passou por isso. Se você é mulher, talvez você já tenha feito isso. Não quer dizer que ela realmente queria transar. Não quer dizer que realmente ela estava usando esse tipo de provocação para sofrer uma violência e assim ter uma desculpa para si mesma de que perdeu a virgindade para um desconhecido e não tem problema, e a próxima vez que seja com alguém que ela gosta. Talvez sim, talvez se ela só quisesse transar e estivesse provocando. Talvez não. Talvez fosse só um jogo, é comum, quem não gosta de flertar? E aí que acontece outra cena muito desconfortável do mangá. O protagonista estupra a estudante. Não importa como você veja, ela pode ter provocado, ela pode de fato ter querido ter aquela relação com ele. A primeira, você até pode entender assim. A segunda não, cara. A segunda realmente ali teve um abuso sexual. Não tem como negar, cara. Não tem como. Só se tu for um retardado. E eu não tô dizendo que o mangá é bom porque ele mostra um estupro. Olha, foi um estupro legal. Não. O bom é porque ele mostra uma coisa que você não quer ver. Não é um mangá feliz, não é um mangá que, nossa, vou sair daqui limpo, vou sair daqui feliz, vou sair daqui rindo. Não, acontece coisa fodida mesmo. É vida real. Não que a vida real você veja homúnculos, mas é vida real que acontece coisas legais e coisas ruins. E geralmente acontece coisas ruins. E é isso que acontece. Bem ou mal, essa violência que ela sofreu, provavelmente, vou comentar isso depois, quebrou essa corrente que ela tinha da mãe. Você vê que a mãe também tem homúnculos, e a mãe dela tem tipo garras, tipo do Dr. Octopus, que molda a menina de areia da forma que ela quer. E você vê que essas garras são quebradas. Então a mãe não tem mais controle da filha. A filha agora tem liberdade. Mas a que preço, né? Ela foi estuprada, cara. Porra! O próximo caso não é uma interação do protagonista com outra pessoa. É um caso em que ele lembra como ele era, como ele foi, e é meio que um flashback. Você vê que o Nakoshi, na verdade, era um cara esquisito, ele era um cara feio, ele era um cara solitário, e ele era um cara que estudou muito, e que resolveu fazer cirurgia plástica, e que resolveu comprar um carro, e que resolveu pegar muita mulher, e que resolveu descontar todas as suas frustrações sexuais e de alta confiança na sociedade, nas mulheres. Por isso que agora você começa a ver ele como um cara escroto. Já não bastava o estupro que ele fez com a colegial, você começa a ver que ele é um narcisista, egoísta pra caralho. Então meio que quebra aquela coisa que você tinha no começo dele interagindo com os mendigos, dele levando bebida, dele contando mentira, dele interagindo com o Ito. Você começa, porra, cara, esse protagonista ele é muito legal, né? Porra. E nisso já vai pro outro caso, que é uma batalha contra o Ito. E infelizmente essa parte piorzinha no mangá. Porque, sabe, o Ito, ele é o coadjuvante. Ele é um personagem muito interessante. Mas todo esse arco do homúnculos dele é meio chato, é meio parado. Na verdade é muito longo. Tem uma discussão boa, sabe? O Ito, como ele vive na sombra do pai, como o pai dele é uma pessoa muito importante, ele meio que é preso nessa coisa do pai dele. Mas ele também tem um caso muito ligado com a beleza dele. Ele gosta muito de se maquiar, ele gosta muito de se enfeitar, ele usa cílio postiço, ele usa costeleta postiça, eu nunca vi isso. Ele usa unha postiça, ele tá sempre com visual roqueiro. E o que na verdade, que ele é um médico, que ele é um cirurgião, ele deveria usar aquele visual mais quadrado, aquele cabelinho de cuia, aquela roupa mais simples, não ter tatuagens, que de fato ele não tem, quando aparece é tudo de rena. Mas o que também mostra é que o Ito, ele provavelmente tem um transtorno, tá? Vou botar aqui entre aspas, porque eu não considero isso um transtorno, de transexualidade. Provavelmente, o mangá não dá a resposta total disso, ele talvez seja uma mulher trans. Não foi assim que eu entendi. Eu sei que no mangá ele aparece como uma mulher, mas o que eu entendi, tá?
o que eu entendi, porque o mangá ele dá essa brecha para você ter várias interpretações de várias coisas, é que na verdade ou ele é crossdresser, tá? Que é um homem que gosta de se fantasiar como mulher, ou então ele seja drag queen, que é uma outra personalidade que você cria, que você atua, que você canta, que você dança, que você interpreta. É de fato um outro personagem. Apesar que quando ele está feminino, quando ele está com peruca, quando ele está travestido, ele não tem meio que essa outra personalidade. Ele só é mais sincero consigo mesmo. Que é uma outra coisa que você tem que notar no mangá. Não só o sorriso do Nakoshi. Todos os personagens têm os trejeitos que você consegue perceber quando eles estão mentindo, quando eles estão pensando. E uma coisa que o Ito sempre fazia era isso. E nesse arco dele ele para de fazer isso. Ele para de estalar o dedo, ele para de mexer no piercing do nariz. Ele simplesmente para. Parece que ele está sendo mais verdadeiro. Que aquela maquiagem toda que ele usava agora não existe. Agora só existe ele mesmo, que é vestido de mulher. A interpretação que eu tive é que o Ito não é nem drag, nem trans. Que ele é crossdresser. Mas, novamente, o mangá não te dá essa resposta. Na verdade, o mangá sequer diz que ele é gay. Você vê que ele se interessa por mulheres. Ele já teve relações sexuais com outras mulheres. Ele dá em cima da 1775. Ele tem várias amigas. Ele tem vários contatinhos. Ele não consegue ejacular durante uma relação sexual. Mas isso não precisa ter necessariamente a ver com a sexualidade dele. Isso pode ter a ver com outros casos. Pode ser algo físico mesmo. Pode ser algo psicológico. Isso não necessariamente tem a ver com a sexualidade dele. Ele pode não conseguir gozar por outros motivos. Pode ser até um motivo físico, pode ser um outro motivo psicológico. E outra, ele ser trans, ou ele ser drag, ou ele ser crossdresser, não faz dele gay. Pode ser que ele seja bi. Mas existem mulheres trans lésbicas. Eu sei que isso dá um bug no cérebro, mas isso existe. Mas bem, todo esse caso é bem arrastado, é até meio entediante. Tem passagens ótimas, tá? Não é o tempo todo chato. Ele diverge um pouco com metade entediante, metade interessante. Pra mim, a parte mais interessante está no volume 10. Esse aqui. Que é onde você tem 23 páginas totalmente sem balões, em que conta a história da infância do Ito. E, cara, é muito bom. É um show de narrativa. É um show de quadrinização. Uma das poucas vezes que eu vi tantas páginas de narrativa num mangá que tem narrativa foi nos últimos capítulos de Slamdunk, em que os minutos finais da partida é totalmente silêncio, você entende tudo o que acontece com um peso muito maior do que se tivesse balões. Entre a transição do arco do Ito pro próximo, o Nakoshi perde o sexto sentido dele. Ou então ele nunca teve. Nesse ponto, o mangá já está te enchendo de dúvida se o que o Nakoshi enxerga mesmo é um sexto sentido, é uma espécie de poder, ou se é só alucinação. Principalmente o Ito. O Ito toda hora tem dúvida disso. Afinal, o Nakoshi só enxerga o que ele percebe de si mesmo nos outros. Nada além disso. O Nakoshi então pede para fazer uma outra trepanação, o Ito se recusa. O Nakoshi rouba os produtos de trepanação do amigo dele e ele realiza uma autotrepanação. Que sim, é uma parada que existe, é uma parada perigosa pra caralho, principalmente porque o Nakoshi, ele trabalhava num banco, ele não é um médico, então ele pode e deve fazer merda. E aí que o mangá te soca mais uma vez uma outra cena que você não quer ver, que é um cara enfiando uma furadeira no próprio crânio, apertando, sangrando, ficando imundo num banheiro público, cheio de infecção. E é uma parada muito surreal, mas que dá certo, tá? É certo entre muitas aspas, porque por mais que a furadeira esteja programada para parar antes que chegue no cérebro da pessoa, ele não sabe dar ponto, ele não sabe tomar remédio, ele não vai se medicar, ele não vai escrever uma receita de um antibiótico para tomar. Então é claro que ele fica com febre, é claro que ele passa mal, é claro que ele desmaia na rua,
E ele só não morre porque o Ito consegue achar ele a tempo, socorre e o medica conforme ele deveria ter sido feito. Então, com os poderes recuperados, o nosso protagonista encontra a Nanako, que é uma antiga namorada dele. E é aí que eu faço outra crítica pro mangá. Porque é meio inacreditável que ele encontre justamente a única pessoa que mexeu com ele, que fez ele ser de bem consigo mesmo, ali, onde que ele sempre teve, onde que ele sempre ia. E ele já se encontrou com ela antes, ele saiu com ela antes e não reconheceu que era a antiga namorada dele. Por mais que ela esteja totalmente modificada também por cirurgias plásticas, porra, não reconheceu, cara? E tipo, o mangá todo se passa ali por uns 10, 15 dias e ela nunca apareceu antes, mas ela aparece justamente no momento que ele precisa. Será que também é uma alucinação dele? Infelizmente, nesse caso, não é. Ou então é bom, porque é o ato final, porque ele finalmente encontra a pessoa que foi a última pessoa que viu ele antes da transformação e também a única pessoa que o viu de verdade, que o viu por dentro, que viu o seu coração, que fez esquecer que ele era um cara feio e que conseguiu se sentir bem consigo mesmo. Só que essa ex-namorada dele não está modificada só na aparência. Não foi só a cirurgia plástica que modificou ela. Ela também se modificou totalmente por dentro. Ela se tornou uma mentirosa, ao meu ver até pior do que ele, e ela se prostitui, ela não para de mentir, ela tem compulsão de comprar as coisas, tipo, ela compra 50 hambúrgueres do McDonald's, não tem o que fazer, então dá 30 e tantos pra ele. Ela também não é mais aquela pessoa bondosa que enxerga o interior das pessoas. Ela supostamente também teria o poder de ver homúnculos, só que ela, em vez de tapar o olho, ela fazia um desenho e ela via no Nakoshi uma nuvem que se modificava e que era livre e, sabe, parece muito mesmo um papo só de uma adolescente enfeitando e floreando as coisas, sabe? Na minha opinião, isso não era um poder, tá? É só uma percepção que ela tinha das pessoas, era só uma forma sensível e poética que ela tinha de fazer isso, e com a vida dura que ela passou a ter, por mais que agora ela tenha beleza, por mais que agora ela tenha dinheiro, você vê que ela é muito mais infeliz, você vê que ela está numa condição muito pior do que ela estava antes. Era melhor ter continuado feia na lanchonete do que bonita se prostituindo, cheia de dinheiro, sem ter o que fazer e ainda assim cheia de dívida. Mas bem, o protagonista vê ela como uma espécie de messias, tenta salvar ela desse mundo, tenta convencer ela a enxergar ele novamente, porque ele precisa ser visto, ele precisa ser visto, eu preciso ser visto. Na verdade, ele não quer esse poder de ver homúnculos para ajudar as pessoas. Ele quer esse poder para ficar falando dele, para ele se resolver. Dane-se os outros. E ela tem motivos para não estar querendo ajudar esse cara, porque esse cara sacaneou ela no passado. Fez ela mudar por dentro e por fora. Ele sacaneou ela muito mais do que você consegue ver até então. Aí tem um interlúdio que pra mim é muito importante. O Nakoshi conversa com o Sem-Teto que o homúnculos dele era ele mesmo preso dentro de um ovo. Um ovo de ferro, um ovo de vidro, um ovo muito duro, sabe? Tipo aquela bola preta do Gantz. E aí você confirma que o Nakoshi agora sim pode estar com poderes. E não só alucinação, porque ele começa a enxergar coisas que não fazem parte da identidade dele. Ele consegue ver o passado desse mendigo. Então ele ajuda esse sem-teto a ver que ele tem outra opção, que ele não precisa fugir. Ele pode ter cometido erros no passado, mas ele ainda tem uma filha que o ama. Ele pode ir atrás, ele pode sair dessa vida. Ele não precisa ficar ali no parque enchendo a cara de bebida, alimentando corvos e pombos. Ele pode se encontrar com sua família, ele pode ser feliz, ele pode ser mais um. Não importa que ele perdeu o trabalho, não importa que ele não está conseguindo ser cozinheiro. O importante agora é ele ir passar Natal com sua filha, fazer as pazes com o passado dele e ser feliz. Assim como todos os outros ali poderiam ser felizes. É só eles fazerem as pazes com o seu passado. É só eles perderem essa honra samurai e ir lá pegar o seu auxílio emergencial. Então, Nakoshi consegue convencer a esse cara e o homúnculos dele se desfaz. Ele chora, ele, poxa, realmente, eu tenho a minha filha, e é isso, poxa, muito obrigado, é isso que eu precisava e tudo mais. E o cara se mata.
E não, ele não se mata na hora. Ele aparece várias páginas depois no outro volume, enforcado. E você para pra pensar que, caralho, o que houve? Por que ele não foi atrás da filha dele? Porque, na verdade, o mangá, ele tem essa narrativa de que você, como eu falei, você, a maior parte do tempo, está na visão do Nakoshi. Você não só vê o mundo que ele vê, como você começa a pensar um pouco como ele. Você começa a ficar confuso com as coisas que estão acontecendo, assim como ele também está confuso com as coisas que estão acontecendo. E na visão do protagonista, ele melhorou a vida das pessoas após a análise psicológica dele. Só que será que isso aconteceu mesmo? Será que o Yakuza, depois de perder o dedo, ele não foi pra cadeia, ele não sofreu na cadeia, ele encontrou algum ex-inimigo dele, da Yakuza, que o esfaqueou e o matou? Será que a menina estudante foi expulsa de casa? Será que ela começou a se prostituir aí e fudeu a vida dela? E ficou grávida e se envolveu com drogas? Se envolveu com Yakuza? Cara, eu não sei, pode ter acontecido coisa ruim com ela. Ou então pode de fato ter acontecido coisas boas, dela ter ganho voz ativa contra os pais dela, dela conseguir fazer e ser quem ela é. E ainda tem um caso do Ito, que não foi um caso 100% solucionado. Porque para pensar, a vida do Ito mudou pouco. Ele começa a se vestir de mulher dentro de casa algumas vezes, ele adota uma dieta vegetariana e ele é mais feliz, ele usa menos maquiagem, ele parece estar mais sociável com o amigo. Mas uma coisa que não mostra é que se de fato ele for uma mulher trans, isso vai atrapalhar muito a carreira de médico dele. Seja médico cirurgião, seja psicólogo, seja diretor do hospital, porque além do mundo inteiro ter um grande problema com mulheres trans, com travestis, seja lá o que você queira chamar, só a Tailândia tem uma política boa com elas. Então você vê que o Ito não vai poder herdar o hospital do pai. O Ito não vai poder ser médico. Sabe, o único país do mundo que é realmente favorável às mulheres trans é a Tailândia. E a gente está falando do Japão. O Japão não tem nem cultura drag, o Japão não tem cultura crossdresser. Toda vez que você vê alguém representado assim nos mangás, isso horrivelmente. É aquele cara barbado com uma roupa de mulher que é piada, é só isso. É tipo o Mr. 2, que é um personagem que eu amo, mas é um personagem que é uma péssima representatividade. E imagina, eu nunca vi uma mulher trans médica, nunca. Imagina no Japão, maluco, imagina no Japão. Imagina que no Japão, uma mulher trans é dona e médica de um hospital de neurocirurgia. Não dá pra pensar nisso. Eu vou soltar Kamehameha antes disso acontecer. E ver a morte desse sem-teto, enforcado, suicida, é bom, porque é desconfortável. Você começa a pensar no que deve ter acontecido com as pessoas que o Nakoshi se relacionou anteriormente. O que aconteceu com o Yakuza, o que aconteceu com a menina de areia. Eu não sei. Você vai pensar. Pode ter sido essas coisas que eu falei? Pode. A vida deles pode ter ido para melhor? Pode, por que não? Então, após esse interlúdio, tem um confronto final com a Nanako. Que você vê o Nakoshi fugindo com ela de carro. Ela está fugindo de um Yakuza. Ela está levando muito dinheiro. O Nakoshi vê um rosto de um homem bizarro afundado na cara dela, que é uma daquelas cenas que você não quer ver, que é desconfortável, que o mangá adora passar. E o Yakuza encontra ela, e acontece outra cena totalmente surreal do mangá. O Nakoshi começa a falar com o Yakuza, de olha, você atirou na sua irmã, mas foi sem querer, e não sei o que, não sei o que lá, e parece muito com o Yakuza do robô, sabe? E o Yakuza que estava perseguindo a mulher, literalmente ele fica desarmado, ele deixa a arma cair no chão, começa a chorar, libera os dois, pega o dinheiro, volta pra casa. O que o protagonista e o Ito pensam que esse Yakuza é que ele era um amante da Nanako, mas eu não acredito que seja isso. Eu acredito que na verdade ele era o cafetão dela, porque ela tá cheia do dinheiro dele, um dinheiro que provavelmente ele roubou, um dinheiro que provavelmente ele conseguiu de prostituição de várias mulheres, e ele tem uma foto com uma outra mulher, uma mulher que provavelmente é uma estudante, é uma garo, aquelas mulheres mais morenas,
de cabelo louro, que o Japão normalmente associa a prostituta, e nunca mais vai procurar ela. Então, para o meu entender, ele não amava. Ela era só uma ferramenta que ele usava para ganhar dinheiro. Uma ferramenta que ele usava para guardar dinheiro. O protagonista e elas fazem as pazes, eles se beijam, e é muito engraçado que o beijo dele entra nesse buraco que ela tem no rosto, e é meio que o rosto dela engolindo o rosto dele, e é como se os dois rostos se completassem, como se eles fossem uma pessoa só em dois corpos. É outra cena bizarra, é uma cena metafórica, uma cena bonita bizarra. Então ele vai lá e sugere a ex-namorada a fazer também uma trepanação, para ela voltar a enxergar o coração das pessoas, para ela voltar a enxergar como ele era por dentro, para eles um enxergar o outro como são, para eles se entenderem, para eles voltarem a ser felizes. E ele vai fazer essa maluquice de fazer uma trepanação numa pessoa sem ser médico. Ele vai lá, leva ela para um quarto de hotel, enfia uma broca na cabeça dela, faz lá a trepanação, ela não começa a enxergar nada, aí ele começa a enxergar o rosto dele no rosto dela, e ele, cara, é isso que eu queria, nossa, foi isso que eu sonhei, e eles começam a fazer amor, e os dois estão com o rosto do protagonista, e essa é a cena mais bizarra e mais desconfortável do mangá. É muito mais confortável que o estupro, que você tá vendo duas pessoas muito esquisitas ali fazendo um sexo meio vergonhoso, e ele tem muitas caras, muitas expressões, e tu, cara, o que tá acontecendo aqui, meu Deus do céu? E no final ela também se enxerga no Nakoshi, eles gozam juntos, isso é aquela epifania do amor, e nossa, agora eles estão completos. E o protagonista deixa ela dormindo e vai pra rua. Só que antes disso, o buraco na cabeça dela começa a sangrar. E bem, né, você tá recém-operado, você acabou de operar, e você vai transar? Isso é uma maluquice, né? Ao chegar na rua, ele começa a se ver no rosto da maioria das pessoas. Então ele tapa o olho e ele começa a ver que, sei lá, 90% da população parece com ele. E é assim mais fácil de entender o mundo. Ele começa a bancar aquele tiozinho que com certeza você já viu, que é o psicólogo de rua, que é o cara que do nada, opa, fala aí, opa, ó, se cuidem, opa, ó, já pediu desculpa hoje pra fulano. Então ele tá lá, bobão, de olho tampado, cumprimentando Deus e o mundo, e super feliz. E ele começa a pensar, isso é o céu ou é o inferno? É bom ou é ruim eu me ver no rosto de todos? Ele está enlouquecendo ou não está? Na verdade, ia ser perfeito se o mangá acabasse aqui. Mas ele vai um pouco além, para te deixar confuso, de propósito. Passa-se um ano e o Nakoshi está definitivamente morando na rua, tá ali pescando, tá ali com seu carro, cheio de roupa suja, com varal, com suas roupas lavadas. Até que então o Ito travestido aparece para ele, eles começam a conversar e você vê que a Nanako morreu. O mangá simplesmente não estabelece quando, onde, por quê. Na verdade, eu nem entendo que o Ito está de fato travestido ali. Por mais que o Nakoshi fale com ele que ele tá gatinha, dando a entender então que de fato ele fez a cirurgia de transição, eu não acredito que foi isso que aconteceu. Eu acredito que seja uma alucinação que o Nakoshi está tendo. E o Nakoshi está completamente surtado. Ele de fato enlouqueceu. Talvez toda aquela epifania ali do Natal, que ele começou a se ver nas outras pessoas, que ele transou, enfim, com sua ex-namorada, tenha sido o ápice da felicidade dele. E depois daquilo, até esse ponto, seja total loucura. Ele tá careca, ele tá cheio de autotrepanação na cabeça e, né, a mulher dele morreu. E assim que ele encontra o amigo dele, ele já pega a furadeira e, cara, vamos fazer uma trepanação também. Você vai ser minha mulher, você que vai olhar pra mim agora, você que vai enxergar o meu coração. O que mostra novamente que o Nakoshi é um cara, de fato, totalmente egocêntrico, totalmente egoísta, totalmente narcisista. Não foi somente quando ele fez a cirurgia, não foi somente quando ele ficou rico, não foi somente quando ele começou a transar com um monte de mulher, ele sempre foi. Pra começar, ele não fica com a Nanako porque ela era feia. Ele faz isso, o mangá fala isso.
Eu não queria namorar com você, por mais que você me fizesse feliz, porque você é feia. Eu quero que as pessoas olhem pra mim pelo que eu sou por dentro. Mas se eu tô interessado é pela aparência externa da pessoa. Porque é assim que é o ser humano. O ser humano, na verdade, por mais que ele fale constantemente, inclusive eu, que o que importa é o que está por dentro, a gente também dá muita relevância porque está por fora. Não dá para escapar disso. O que dá para escapar é o tamanho que você dá para essa importância para a casca da pessoa. Porque não adianta nada você namorar a pessoa mais bonita do mundo, ela ser uma puta escrota nazista do caralho. Só que o Nakoshi é o contrário. Ele não quer uma pessoa estupidamente bela. Ele não tá nem nesse ponto se importando mais com a sexualidade da pessoa. Ele só quer uma pessoa que enxergue quem ele é. Que o enxergue o tempo todo. Literalmente o Nakoshi seja todas essas pessoas do mundo. Que ele seja tudo. Que ele seja a coisa mais importante. O que já passa a ser de fato uma loucura. E que é o que ele busca. Cara, eu encontrei meu amigo. Vem cá fazer uma trepanação. Vem completar quem eu sou. O Nakoshi é tão escroto, tão filha da puta, que na verdade ele abandonou a Nanako com um bebê. Sim, um bebê. Porque simplesmente ele não queria não só namorar uma menina feia. Ele também não queria ter um filho feio. Ele queria abandonar aquela vida. Então a criança ia ser meio que uma assombração, lembrando sempre a ele aquela vida que ele queria escapar. Não é mostrado o que aconteceu com essa criança. Provavelmente ela foi abortada. No melhor das hipóteses, ela tá com os pais da Nanako. Mas voltando à epifania que ele teve de fazer a trepanação no Ito, a polícia chega, ele abre o carro. Opa, pessoal, e aí? Epa, uhul! O mangá acaba. Assim, meio sem sentido. E sim, é de propósito, ser sem sentido, ser sem explicação. Porque um mangá, ele faz você pensar. Ele faz você refletir. Ele tem essa narrativa, que eu já disse algumas vezes, de você estar vendo os quadros pela ótica do Nakoshi. Você começa a pensar como ele, você começa a ficar confuso como ele. Você tem um tipo de imersão diferente. Você não está numa imersão completa onde você não pensa o que está acontecendo. Você está numa imersão pensando, cara, o que está acontecendo? Esse cara tá maluco? Esse cara realmente é legal? Porque eu gostava dele no começo, mas olha como ele é narcisista. Olha só como ele bate mulher, olha só como ele estupra. Olha só como ele abandona o filho dele, que nem nasceu. E assim, ao meu entender, o que de fato aconteceu foi que a trepanação que ele fez lá no hotel com a Nanako deu errado. Porque ele foi maluco de transar com ela logo após a cirurgia. É claro que isso ia dar merda. Então a minha interpretação é que ela morreu no quarto, enquanto que ele estava lá embaixo, tendo sua epifania, sua alegria de que, meu Deus, agora eu e o mundo somos um só. Ele começou a ser perseguido pela polícia, ele começou a fugir, ele começou a mentir pra si mesmo, porque ele é um mitomaníaco. A culpa não é dele porque a trepanação não deu certo e porque ele quis transar com uma recém-operada. A culpa é dele que não era ideal. Bom, se você se interessou, Homúnculos saiu aqui pela Panini. Não sei se é um mangá fácil ou difícil de se achar por aí. Eu sei que esse mangá teve uma polêmica porque ele saiu normalmente aqui do 1 até o 14 e teve um hiato gigante até o último volume, que é o 15, que é esse aqui, que é o mais grossinho. Inclusive esse volume sequer ia sair aqui. Só que todo mundo começou a pedir, começou a fazer campanha. Porra, Panini, é um só, lança aí. A Panini fez uma pesquisa de, pô, quem quer, porque a gente vai fazer uma tiragem pequenininha, pra gente não levar prejuízo. E um monte de gente, pô, eu quero, e na verdade não vendeu isso tudo. Essa minha edição aqui eu peguei depois, bem baratinha. Na época, em 2014, ela custou um absurdo de R$18,90. Vê lá se hoje tu vai pagar R$18,90 num mangá de 400 páginas, né? É absurdo, o mangá é R$10. E bem, eu também não sei qual é a relação desse mangá por aí. Não sei se ele é fácil de se encontrar em scans completo. Não sei se ele saiu na gringa. Eu sei que ele é uma boa indicação para você ler. Ele é uma indicação diferente, é uma indicação desconfortável. Você de fato vai ler um seinen psicológico, que vocês adoram dizer que Berserk é um seinen psicológico, enquanto está muito mais para um battle shonen com gore e violência. Novamente reiterando, o que faz Homúnculos ser fantástico
é essa quadrinização, que você está imerso e não está imerso. Que você está vendo personagens que uma hora você gosta e na outra hora você está pensando, cara, olha a merda que esse babaca tá fazendo, puta que pariu. Na verdade, provavelmente você vai começar gostando do Nakoshi e no último volume você vai estar querendo meter a porrada nele. Toda a arte do mangá é muito bonita, é muito detalhada, é incrível tudo, todos os detalhes. Você tem que ler prestando atenção, porque todo personagem tem o seu trejeito, como eu falei. O protagonista, se ele sorrir com o lado esquerdo, ele tá mentindo. O Ito, ele estala o dedo, ele mexe no nariz. A menina de areia, pra mim, é o ápice da arte desse mangá. Metade do rosto dela tem uma franja, a outra não. Ela mente com um lado do corpo e o outro não. Um lado é verdadeiro, o outro lado é robótico. E você consegue ver num rosto, num quadro parado, que ela tá mentindo e dizendo a verdade. Que um lado de fato está desconfortável e o outro está fingindo uma expressão. Cara, isso é fantástico. Isso é muito difícil de passar num desenho. Isso é muito difícil de passar numa atuação. Isso é uma coisa que você reconhece no dia a dia. E você está reconhecendo isso num quadro de mangá. Cara, isso é incrível. E novamente, é uma leitura diferente. É uma leitura desconfortável. É uma leitura que você não vai sair feliz. É uma leitura que você tem que ler com atenção. É uma leitura diferente, é uma leitura que vai fugir do seu dia a dia, é uma leitura que eu recomendo pra caramba e é uma leitura que eu recomendo diversas releituras. Por exemplo, eu leio esse mangá a cada 5 anos, porque a cada 5 anos minha mente mudou. Então eu consigo olhar pra mim de novo, olhar pro meu interior, olhar pra minha autoestima, olhar para as coisas que eu faço e refletir. Esse mangá não só você reflete sobre as coisas ao redor do Nakoshi ou sobre o Nakoshi. Você começa a implementar aqueles homúnculos para o seu mundo. Você começa a pensar como você está agindo com os outros, como os outros agem com você, como você lida com sua autoestima, principalmente se você for homem. É isso aí, pessoal. Se você curtiu, deixa seu like, se inscreva, compartilha, comente. Se você não gostou, dá dislike. Compartilhe em grupos que você acha que também não vão gostar. Me xinga nos comentários. Se inscreve para ver as próximas merdas que eu vou falar. E é isso aí. Falou!